Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 28. 28 e 29, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Diz assim. Quem já achou, diga amém. Está ali, né? Nos fala. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu, versículo 29, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero exatamente falar de uma batalha que Jesus Cristo teve em uma certa ocasião, uma batalha muito grande, uma batalha muito desafiadora, onde ele acabou revelando como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as coisas fora da sua visão humana, fora da sua visão física. Porque geralmente a gente pensa que tudo que se orquestra, tudo que se define nas nossas vidas está unicamente preso ou limitado a essa dimensão ou a esse mundo físico que nós vivemos. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que as nossas principais lutas, elas não são contra a carne nem contra o sangue, disse o apóstolo São Paulo, tentando dizer para nós que a batalha principal que nós temos não é contra um ser físico que tenha sangue correndo nas veias igual a mim e a você, ou que tenha um corpo semelhante ao nosso. Mas segundo o apóstolo São Paulo, nos falando em Atos, ele diz que nossa batalha é contra potestades espirituais, contra forças espirituais nas regiões celestes, onde ele chegou até mesmo a recomendar para nós usarmos a armadura de Deus, exatamente porque essa batalha você tem que estar muito bem preparado espiritualmente para poder encará-la e, consequentemente, estar em pé de igualdade para poder combater e lutar com tudo aquilo que não é perceptível, mas que, na verdade, tem uma influência tremenda sobre a vida da gente. Isso nós podemos observar, por exemplo, nessa passagem. Jesus estava em um determinado lugar, junto com os seus discípulos, e eles estavam ali reunidos depois de ter tido uma noite, uma madrugada maravilhosa. Eles foram para uma montanha e diz a Bíblia, diz o Novo Testamento, que Jesus foi transfigurado no meio de Pedro e os demais discípulos. E os discípulos ficaram tão contagiados pelo que eles viram, exatamente pelo fato de Jesus ficar numa aparência diferente do que eles estavam acostumados a ver, se transfigurado, e a glória de Deus ter subido no monte onde eles estavam, que nos diz a Bíblia que o Pedro não queria sair do lugar e não queria mais descer da montanha, diz a palavra de Deus. Ele falou com Jesus e propôs: vamos fazer uma casinha para nós ficarmos aqui, Jesus, devido à glória que ele viu e à manifestação de poder que houve exatamente em cima daquela montanha. E quando eles desceram dali, eles voltaram à vida normal, saíram daquela manifestação sobrenatural de poder, e diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, então, que Jesus, junto com os discípulos, se retirou, se afastou um pouco, e os discípulos ficaram ali atendendo as pessoas, porque comumente as multidões vinham, as pessoas vinham com as suas necessidades, e precisavam conversar com Jesus dos seus dramas, os seus problemas, as suas dificuldades, e eles então aproveitavam aquele momento exatamente para atender as pessoas que os procuravam. E dentre as muitas pessoas que foram procurar Jesus e os discípulos, estava um homem, um pai desesperado, diz a palavra de Deus. O sujeito tinha um filho, e o filho estava dando muito trabalho. E o problema do filho daquele homem era que o menino era endemoniado, diz a Bíblia. Ele tinha um problema de ficar possesso por espíritos malignos. E esses espíritos malignos que tomavam conta do corpo do menino, do filho, eles eram espíritos de suicídio, porque pegavam ele e tentavam jogá-lo na água, ou até mesmo no fogo para tentar matá-lo.
e aquele pai estava vivendo no limite da sua estrutura emocional para poder lidar com aquilo. Você imagine só alguém ter um filho que você tem que estar atento, porque a qualquer momento pode morrer, unicamente porque é tomado por entidades que o levam para situações para tirar a sua própria vida. Isso deixava aquele homem numa expectativa tão grande, que toda a estrutura dele deveria estar completamente abalada, completamente emocionada, pelo fato de ter que ficar atento, olhando o tempo todo, reparando aquele filho. Ele já não estava aguentando mais, ele estava vivendo em todo o seu limite de poder suportar tamanha pressão. E ele foi atrás de Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo tinha autoridade para repreender demônios, porque naquela época não se tinha conhecimento de alguém que seria capaz de fazer isso. Nunca ninguém tinha feito isso até então. E Jesus começou, e as pessoas sabiam que ele libertava pessoas, que pessoas oprimidas chegavam, ele repreendia, e as pessoas ficavam livres das suas opressões. E por conta disso, aquele homem foi procurar Jesus. Só que quando ele chegou lá no lugar onde Jesus estava, Jesus tinha se afastado um pouco. Ele encontrou os discípulos de Jesus. Ele se aproximou do Pedro e dos demais e contou o drama dele. Contou a situação dele. Olha, eu estou desesperado. Meu filho está prestes a morrer de uma hora para outra. Eu não tenho mais estrutura para poder lidar com isso. Me sinto impotente diante desses espíritos que pegam ele e jogam na água, jogam no fogo para tentar matá-lo, e eu não sei mais o que fazer, mas eu o trouxe aqui para que vocês possam então resolver o problema e repreender esse mal da vida dele. E diz a palavra de Deus no Novo Testamento que os discípulos começaram então a expulsar o demônio que estava no corpo do rapaz. Isso não era a primeira vez que eles estavam fazendo. Eles já tinham feito isso outras vezes. Isso não era novidade para eles. Jesus já os tinha comissionado para essa função e para essa missão. Só que eles travaram uma luta tão grande com os espíritos que estavam no corpo do rapaz, e no final das contas eles perceberam que eles não estavam conseguindo. Eles se esforçaram, eles deram tudo de si. Eles mandaram o espírito maligno sair, mandaram aquele demônio sair do corpo do rapaz, e mesmo com toda aquela tentativa daqueles homens que andavam com Jesus, que eram-se experientes porque estavam com Jesus, eles não conseguiram. Eles tentaram, e foram vencidos por aqueles espíritos que simplesmente os afrontaram e não saiu do corpo do rapaz. Diz a Bíblia que o pai entrou em desespero, porque uma das coisas que ele tinha esperança é que o problema dele fosse resolvido ali. Só que de repente o que ele viu, o que ele percebeu, foi a impotência dos discípulos de Jesus. Pedro e os demais não conseguiram resolver o problema. Ele entrou em desespero. Ele quase surta, porque ele estava praticamente colocando toda a sua esperança, toda a expectativa naquele encontro para resolver um problema que estava acabando com ele aos poucos. E ele já não sabia mais o que fazer, quando de repente Jesus chegou. Jesus entrou no ambiente. Quando Jesus entrou, talvez alguém deve ter dito: olha, aquele ali que é o chefe, aquele ali que é o homem, aquele ali é o que opera milagres. E diz a palavra de Deus que ele logo correu atrás de Jesus e disse para Jesus essas palavras: mestre, eu trouxe até aqui meu filho, que está terrivelmente endemoniado. Os espíritos que estão no corpo dele o pegam e tentam matá-lo, jogando ele no fogo, jogando ele na água. E eu os trouxe aos teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram libertá-lo, não conseguiram expulsá-lo. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Ele falou para Jesus: se o Senhor pode, faça alguma coisa pelo meu filho. Se o Senhor pode, o liberte dessa opressão. E Jesus disse: olha, se tu podes, não. Se tu crê, falou Jesus para ele. E lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, vejam bem, Marcos 9, 23, deixa eu ver se está escrito aqui.
Coloca para mim, Marcos 9, 23, Jesus deu a resposta para aquele pai, dizendo essas palavras que são muito conhecidas, que vocês vão ler, que simplesmente essas palavras nos fazem entendermos que as impossibilidades não existem quando nós temos fé, quando nós confiamos no poder de Deus. E quando ele chegou e disse para Jesus, se tu podes, faz alguma coisa, Jesus olhou para ele e disse essas palavras, se tu podes não, se tu crê, porque tudo é possível para aquele que crê. Foram as palavras de Jesus. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita. E diz a palavra que Jesus se aproximou do rapaz, repreendeu aquele espírito maligno que estava no corpo do rapaz, ordenou que aqueles espíritos que estavam no corpo dele saíssem. E quando ele ordenou, diz a Bíblia, depois você lê em casa, que o menino caiu no chão, ficou como que morto, como desacordado, e todo mundo já perguntando, será que o menino morreu? E Jesus foi lá, despertou o garoto, e quando despertou o rapaz, ele tornou ao seu normal, e quando ele tornou ao seu normal, Jesus o entregou para o seu pai, e já não havia mais opressão, o menino estava completamente liberto, porque diante da ordem dada por Jesus, aqueles espíritos, aquela influência maligna, foi obrigado a sair, foi obrigado a se retirar, diante da autoridade de nosso Senhor Jesus. Os discípulos ficaram constrangidos com essa situação, e eles começaram a se questionar, por que nós não conseguimos? O que está de errado com a gente que nós não conseguimos? Por que aquele demônio não resistiu e nós tentamos expulsá-lo e não conseguimos expulsá-lo? E eles ficaram meio questionando isso e preocupados com a situação, se culpando. E quando eles saíram dali, eles foram para casa. Aí aconteceu isso no texto que eu li para vocês, que nós vamos ler novamente o que aconteceu. Depois que o milagre aconteceu, depois que Jesus expulsou aquele demônio, depois que o homem viu o seu filho liberto, os discípulos ficaram muito constrangidos com tudo, sem saber o que tinha acontecido, e quando eles foram para casa, chegando lá em casa, em off, eles foram perguntar para Jesus o que tinha acontecido. Eles chegaram com Jesus e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós expulsamos tantos outros e esse aí nós não conseguimos expulsar? É o que está no capítulo 9 do versículo 28, eles questionando Jesus, perguntando por que eles não conseguiram expulsar o demônio do corpo do rapaz. E Jesus disse, olha, vocês não conseguiram por uma única razão. Porque tem um tipo, tem uma qualidade de demônio que a gente só consegue expulsar com o quê? Vocês lembram o que diz o texto? Com oração e jejum. Digam comigo, oração e jejum. Vocês não imaginam o que Jesus está falando aí. Jesus está dizendo que alguns deles são muito fortes. E baseado pelo que a gente pode observar dentro da palavra de Deus, há um certo tipo de espíritos malignos que tem uma hierarquia mais forte diante dos outros, que você não consegue combatê-lo somente por chegar lá e tentar combatê-lo. Alguns deles é necessário você se preparar para isso. É necessário você estabelecer uma consagração sua com Deus para poder de fato encarar e consequentemente ter força espiritual para poder repreendê-los de uma situação, de uma vida ou de qualquer situação em que ele esteja de fato influenciando. E quando a gente para falar sobre esse tipo de influência que essas ações realmente exercem, eles não exercem somente influência quando se trata de perturbar a vida de alguém. Porque baseado pelo que nós podemos observar dentro da palavra de Deus, existem inúmeros transtornos que são sem dúvida ações malignas que influenciam comportamento, que influenciam determinadas atitudes,
que às vezes está destruindo a vida da pessoa, e a pessoa não está tendo força para poder romper com aquilo, para poder desapegar daquilo. Por quê? Porque existe uma força espiritual extra que o domina, que o escraviza, porque disse o próprio Jesus que a verdadeira intenção do maligno é nos fazer escravos, é nos fazer dominado pela sua força, é fazer com que você não tenha vontade, mas que a vontade dele prevaleça em você, a ponto de fazer de você uma pessoa dominada, uma marionete, controlado pela vontade dele. Às vezes há pessoas que subestimam esse tipo de ação, mas essas ações, elas acontecem não somente nas vidas, elas acontecem nas casas, elas acontecem nas famílias. Hoje se entende e se sabe que existe espíritos malignos com múltiplas funções, que existe aí para poder perturbar vidas, para poder atingir casas, para poder atingir famílias. Existem espíritos malignos que são aqueles que criam as situações de brigas, de contendas dentro das casas, que as pessoas não conseguem se entender, às vezes brigam por coisas insignificantes. Sempre o ambiente tem que estar pesado, carregado e favorável para a ação e para o domínio deles. Quando essas forças se estabelecem, você não consegue encontrar explicação para certos problemas que você está tendo, onde você para, analisa, faz uma leitura de tudo que você está vivendo, e a conclusão que você chega: eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que eu estou passando por isso, e você se enche de interrogações, se enche de perguntas, e não consegue encontrar uma resposta lógica, para poder pelo menos você entender de repente o que está se passando com você, ou o que está se passando dentro da sua própria casa. E há alguns deles que têm uma força muito grande, e que vêm, que dominam, que estabelecem. E hoje nós sabemos que existe demônio com todo tipo de função. Existem aqueles que atrapalham a vida mesmo, que fecham a vida da pessoa. Eles têm até um nome sugestivo de tranca isso, tranca aquilo, exatamente porque essa é a função deles. A função é travar, a função é exatamente fechar. Você começa a perceber que você tem acesso a muitas coisas, mas há coisas parece que tem que dar errado para você, e você já cria uma expectativa, é uma sequência de coisas que dão errado, que você já entra numa situação já naquela expectativa para tentar saber qual é a hora que vai dar errado. São forças espirituais malignas que a própria Bíblia nos adverte, que a própria Bíblia tenta dizer para nós. O maligno, ele trabalha, e baseado pela Bíblia, ele domina áreas, ele domina territórios. O Senhor Jesus, quando foi na província de Gadara, para poder libertar aquele homem que andava nu, que nem um animal pela rua, os espíritos falaram com Jesus e disseram: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Tu não sabe que não é chegada a nossa hora? Tu viestes aqui para nos atormentar? Saiba que nós não queremos sair para fora do lugar que nós estamos, porque eles ali não tinham nenhum tipo de resistência, ninguém os resistia, ninguém orava para poder dizer que eles não iam dominar o lugar. E uma das coisas que é determinante, baseado pela Bíblia, é que você tem que resistir. Você tem que reconhecer a ação do principal inimigo, do principal adversário, e baseado pela palavra de Deus, você tem que resisti-lo, porque a única forma dele fugir é quando você resiste, usando exatamente as armas espirituais. É a Bíblia quem diz isso. Nos diz a palavra de Deus: e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A única forma que você tem para poder resisti-lo é quando você usa exatamente desses expedientes ensinados pela própria palavra de Deus. É quando você percebe que algo está errado na sua vida, que determinada coisa não é fruto do acaso, que não é comum, não é normal, e você começa então a combater, fundamentado na palavra, resolvendo orar, jejuar e dizer: eu vou bater de frente contra essa situação, eu não vou dar espaço. E na medida em que você resiste, que você ora, a Bíblia diz que você ora em nome de Jesus,
o inimigo percebe a força que existe nisso, e às vezes ele é obrigado a sair da vida, da casa, da família, dos negócios, de pessoas que amamos. Por quê? Porque você está ali conhecendo toda a artimanha e batendo de frente para dizer: na minha casa não, na minha vida não, na minha família não. E você começa a buscar o poder de Deus para mudar uma situação. São muitas as situações que às vezes atormentam a vida de pessoas. Em 1977, eu fui ser pastor em uma cidade. Eu era um pastor muito novo, eu tinha 21 anos em 1977. E eu saí para o ministério, me tornei pastor. E a minha igreja designou o seguinte: que eu deveria abrir uma igreja numa cidade chamada Óbidos, no interior do Pará, fica no Baixo Amazonas. Você demora mais ou menos uns 5 dias para chegar de navio até lá. E eu saí de Belém para lá, para abrir uma igreja nesse lugar. Quando eu cheguei nessa cidade, eu encontrei todo tipo de resistência que vocês possam imaginar. As pessoas fugiram de mim quando me viam. E eu fui abrir a igreja no lugar. Só que, naquela época, a igreja nossa, ela não tinha essa estrutura que ela tem hoje, de mandar um pastor para um lugar, de dar o salário dele e de dar uma casa para ele morar, enquanto ele faz o trabalho de missionário no lugar, para poder estabelecer ou plantar uma igreja. Não era assim. Há mais de 40 anos atrás, as coisas eram muito pela fé. Você ia baseado num chamado que você tinha, de uma vocação que você tinha, e você nem perguntava como é que você ia viver. Você ia e vivia pela fé. E eu já era casado, mas eu fui sozinho, a princípio, para levar minha esposa depois. E quando eu cheguei lá, eu, para economizar, não tinha onde morar, eu resolvi morar numa casa que arranjaram para mim. Essa casa era o único lugar que eu tinha para morar, que eu não ia pagar nada. Alguém era dono da casa e simplesmente chegou e disse: eu vou ceder a casa para você. E eu fui morar na casa e não sabia por que ninguém morava na casa. A casa ficava no meio de um terreno cheio de árvore. Era mais ou menos uma área de terra de 100, eu acho que por 150, todo arborizado, muita árvore, e bem no meio tinha uma casinha muito simples, de um cômodo só, coberta de zinco. E eu fui morar lá, para poder começar a igreja naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, eu levei a minha rede, que naquela região todo mundo dorme de rede. Cheguei lá, consegui ligar a energia do lugar, e tinha somente um bocalzinho que ficava bem em cima da rede, que era para eu poder ler. Aquele bocalzinho ficava em cima da rede, daqueles que a gente fecha assim, que a gente liga e desliga no pezinho da lâmpada. Eu fiquei ali. E na primeira noite que eu estou lá, eu deito na rede e estava lendo. Ficava lendo até tarde. Até meia-noite eu lendo. Quando eu vi, eu comecei a ouvir umas passadas dentro do terreno. Só que as passadas pareciam muito pesadas. Eu vinha lá do fundo do terreno, vinha aquela pisada. Pum! Chega a tremia quando pisava. Vinha, pisava, vinha, e tinha muita folha seca. Aquilo vinha amassando a folha seca, vinha amassando as folhas secas. Quando eu chegava no batente na calçadazinha que dava para a porta da casa que eu morava, aquilo subia na calçada, batia os pés, limpava os pés, eu olhava para a porta, parecia que ia entrar, mas não entrava. Voltava, ia lá no fundo de novo, pisando, pisando, pisando. Daqui a pouco vinha e novamente chegava bem na calçadinha, subia, batia, limpava o pé, olhava, vai entrar. Aí não entrava, aí voltava. Aí eu pensei comigo, bem, se depender de mim, seja lá o que for, vai ficar com a perna fina que eu não vou nem me incomodar. Aí o que eu fiz? Eu desliguei a energia no bocalzinho, me cobri na rede e resolvi dormir. Nessa terceira vinda que esse negócio veio, subiu do batentezinho na calçada, bateu o pé, limpou. Quando eu vi, fez um barulho,
caiu uma pedra em cima do zinco, só que a pedra varou o zinco, caiu do lado da minha rede. Pá! Quando caiu do lado da minha rede, alguma coisa entrou no ambiente que eu estava e ligou a luz. Meu irmão, quando ligou a luz, eu todo coberto, o meu corpo ficou como se eu tivesse mais ou menos assim uns 300 quilos. Os cabelos arrepiaram, ficou tudo, e aquilo entrou no ambiente que eu estava, e quando entrou no ambiente que eu estava, começou a fungar o tempo todo. E eu desesperado naquilo, e o Espírito de Deus falou no meu ouvido: não tira o pano do rosto. Eu não sabia o que fazia, porque falar eu não conseguia, minha garganta ficou fechada. O meu corpo ficou como se eu tivesse uns 300 quilos. Eu saí, me rebolei da rede e caí no chão de joelho, coberto pelo lençol. E aquilo ficou atrás de mim, dando passada e fungando o tempo todo. E eu querendo orar, querendo falar alguma coisa, eu não conseguia, porque estava tudo fechado por aqui, a minha língua prendeu, tudo prendeu. E eu querendo falar na maior agonia, comecei a orar em pensamento: meu Deus, me ajuda. E numa hora, a minha garganta soltou. Quando a minha garganta soltou, isso era mais ou menos, eu acho que 1h da manhã, eu não clamei, eu dei um grito. Eu gritei: Jesus! Mas gritei muito alto: Jesus! Jesus! Eu gritei. Quando eu gritei Jesus, o meu corpo assim, que estava como 300 quilos, parece assim que tinha um furado, ele diminuiu. Eu me senti normal, numa sensação de paz tremenda, um alívio enorme. Aí eu peguei, tirei o pano do rosto, fiquei olhando aquela situação: meu Deus, o que foi isso? E fiquei aliviado naquela sensação de paz. Aí fui, me deitei e continuei dormindo. De manhã bem cedo, quando eu acordei, eu tinha que andar mais ou menos, eu acho que mais de uns 50 quilômetros para poder chegar na rua. E eu saí, que eu ia tomar café. Quando eu saí, que eu andei os 50 quilômetros, não, 50 metros. 50 metros para chegar. Quando eu andei os 50 metros, que eu cheguei lá na rua, do lado de fora, os vizinhos estavam tudo do lado de fora esperando eu sair. Tinha um monte de gente na rua, o pessoal da porta olhando. Aí quando eu saí fora assim, eles ficaram me olhando. Aí de repente uma senhora gritou: ei, missionário, ela falou para mim, eu ouvi o seu desespero, o seu berro, o seu grito ontem. Eu disse: realmente, eu fiquei meio sem jeito, porque eu não sabia que eles tinham escutado de madrugada o grito que eu dei. Aí eu continuei andando meio sem jeito. Aí de repente uma senhora falou: mas nós estamos todos admirados. Aí eu disse: por quê? Olha, ninguém mora nessa casa. Nós estamos admirados porque ontem de madrugada o senhor não veio bater na nossa porta para nos pedir ajuda. Porque todas as pessoas que moram nessa casa, que vem morar, nós já sabemos que de madrugada aparece um homem muito feio aí, mas o homem é muito feio. As pessoas que viram dizem que ele é muito feio, já vieram batendo na nossa porta aqui, casais com roupas íntimas correndo com medo desse homem, que diz que é o guardião desse terreno aí, por isso que ninguém consegue morar aí. Mas nós estamos admirados porque o senhor não veio aqui na nossa porta ontem. Aí eu entendi. Eu disse: realmente, ontem esse homem apareceu aí. Eu falei assim: mas eu quero garantir para vocês que nunca mais ele vai aparecer, porque ontem eu clamei a uma pessoa mais forte do que ele, de que com certeza colocou ele para fora. E essa pessoa que eu clamei, que é mais forte do que ele, se chama Jesus Cristo. É a Bíblia que diz isso, que somente o mais valente para colocar o valente para fora, está lá na palavra de Deus. Que quando você tem que colocar o valente, ele se arma de todas as forças para poder dominar uma casa. Aí você tem que chamar o mais valente do que ele, que vem, o coloca para fora, ainda fica com despojo, com todos os bens que ele tenta dominar. É o que diz a palavra de Deus, a Bíblia diz isso, Jesus falou isso. E eu voltei a morar ali, nunca mais apareceu nada. Por quê? Porque o inimigo, ele é territorialista, ele domina determinados lugares. Por isso que você vê, já a pessoa diz: ali ninguém vive, ali ninguém mora, ali aparece isso, ali aparece aquilo. Mas quando você entra lá, que você resolve orar e realmente clamar a Deus, saiba de uma coisa, que Jesus sempre é mais forte.
sempre é mais forte. E eu saí dali, não tomei mais conhecimento que alguma coisa continuou assustando as pessoas lá no lugar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos combater muitas coisas. Tem coisas que você não combate com uma simples oração de chegar e dizer: Deus, eu quero que isso mude. Tem coisas que você vai conseguir mudar quando você de fato clama pelo poder de Deus e resolve pagar um preço para desfazer e destruir aquilo que o inimigo está construindo. Seja na sua vida, seja na sua casa, seja na vida de alguém, você então vai trabalhar e lutar contra isso, porque é a Bíblia que nos ensina a agirmos exatamente assim. E dentro dessa situação e desse contexto de coisas, foi o que Jesus ensinou. Orar e jejuar, foi o que ele disse. Porque tem um tipo, disse Jesus, uma casta, uma qualidade de demônios, disse Jesus, que eles não se intimidam somente com a oração. Eles se intimidam quando você ora e jejua, disse Jesus. Que você paga um preço para poder orar por uma situação, seja ela complicada como for, disse Jesus, que você orando nessa condição de preparação, o poder de Deus é suficiente para poder desconstruir aquilo que o inimigo tenta construir de situações que venham de fato nos trazer tristeza, preocupações e nos trazer sofrimentos. Isso é o poder de Deus, isso é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui nesta noite: pastor, tem umas coisas que eu não entendo na minha vida. Tem umas coisas que eu não consigo compreender, que eu não vejo lógica, mas que eu tenho vivido, que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado, e é uma sequência. A mesma coisa aconteceu com meu pai, a mesma coisa aconteceu com meu avô, está querendo acontecer comigo também. E você percebe que às vezes existe uma determinada sequência de coisas ruins na vida da gente, que não pode ser desconsiderada, porque são situações e questões que às vezes vêm por nossas gerações, marcadas por determinadas coisas que nós não queremos mais. Então existem situações que vai parar em você. Se você compreender isso, se você entender isso e realmente resolver fazer um combate como ensina a Bíblia diz que o resultado disso se chama vitória, libertação de Deus, porque diz a palavra de Deus que a verdadeira libertação só acontece nas nossas vidas quando essa libertação é operada por Jesus. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então nesta noite eu quero passar exatamente essa revelação para vocês, ou dizer para vocês algo que vocês talvez até já saibam, mas dizer para vocês: é preciso combater. Não olhe com normalidade aquilo que não é normal. Não aceite determinadas situações que você não vê lógica e não vê explicação, para que aquilo fique ali criando as dificuldades e as situações complicadas para você. Mas olhe como algo que precisa ser combatido dentro dessa visão espiritual ensinada pela palavra de Deus. E na hora então que você combate, na hora em que você diz: não, é Deus que vai resolver isso para mim, e se é necessário eu vou orar, se é necessário jejuar, eu vou jejuar e vou orar. Por quê? Porque eu sei que essa situação é espiritual, e eu entendo que somente o poder de Deus é suficiente para poder desfazer de repente aquilo que já está feito, que já está construído. Então ore, jejue, acredite em Deus, e seja lá o que estiver incomodando você, que seja inexplicável, não aceite, mas estabeleça um posicionamento de resistência, através então dessas informações que a Bíblia passa, para que você possa combater e consequentemente você possa obter a sua vitória. Amém? São muitas coisas que só o poder de Deus pode mudar, porque tem coisas que tem cunho espiritual, gente. Tem coisas que é patrocinado por motivação espiritual. E quando essas coisas estão assim, alimentando problemas e qualquer resistência em nossas vidas, é necessário haver o combate, e que esse combate venha da parte de Deus, da parte de Jesus, para desfazer aquilo que é maligno. Amém? Pense nisso, e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, para que possamos então aprendermos que determinadas situações venhamos ter a percepção e aquilo que a Bíblia chama, que é um dom do Espírito Santo, chamado discernimento, que é a capacidade de poder discernir as coisas, para saber como agir, como combater e como enfrentar.
Amém? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.